Nesse vídeo nós vamos aprender a normalizar dados e também depois desnormalizar eles após a gente ter feito a normalização. Então, vou apresentar aqui a base de dados que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem uma base onde eu tenho produtos, eu tenho aqui tipo, então ele está separado entre não perecível e perecível, e aqui por último eu tenho quantidade. Eu deixei ordenado aqui para mostrar que quantidade ele vai do número 5 até o número 632. Então, gravem esses números, eu já vou apresentar o exemplo deles para vocês. Então, vou trazer aqui o normalizer. Normalizer. Esse aqui vai ser o node que vai fazer a normalização dos nossos dados. Conectei aqui, eu vou normalizar apenas a quantidade. O produto, ele é um código do nosso produto, eu não quero normalizar esses dados. Então, eu vou tirar ele aqui e deixar apenas quantidade. E aqui eu vou começar a apresentar os modelos de normalização por esse último, que é normalização por escala de decimal. Vou dar um OK aqui e pronto. Nossos dados foram normalizados. Como que ele foi normalizado? Lembra que eu falei que meus dados iam de 5 até 632? O modelo de normalização por casa decimal, ele transforma tudo em número com vírgula. Então, o que era 5, deixa eu ordenar aqui, o que era 5, ele virou 0,005. E o que era 632 virou 0,632. Certo? Agora, vamos para outro modelo de normalização. Fechar aqui, abrir de novo o nosso normalizer. Eu posso trabalhar com a normalização de mínimo e máximo. O que é muito comum a gente ter valores entre 0 e 1. Então, vou dar um OK aqui. E vou dar o meu nó e apresentar aqui os dados. Tabela normalizada e pronto. Aqui a gente está a nossa tabela normalizada. Então, se eu selecionar aqui quantidade, o nosso número que era 632, por ele ser o maior número, agora ele vai ser 1. E o nosso número que era 5, ele vai ser um menor número, que agora ele vai ser 0. E qualquer número entre esses dois números, ele vai ser uma representação já normalizada desse número. Então, deixa eu apresentar aqui crescente. Então, dois valores que eram 5, ele virou 0 e 0. E quando eu faço decrescente, nosso valor que era 632 virou 1. E todos os outros valores estão em números entre esses dois números. E o último modelo é o modelo de normalização gaussiana. Dá um OK aqui. Esse número de normalização gaussiana, ele é um número que vai de um valor negativo até um valor positivo, e ele varia de acordo com a dispersão desses nossos dados. Então aqui ele está indo de menos 1,687 até 1,632. Ele pode variar qual que é o limite máximo desses números de acordo com a dispersão dos nossos dados. Então, assim a gente configurou o nosso normalizer. Vou voltar aqui para o exemplo do mínimo e máximo, dar um OK, e agora eu vou colocar o denormalizer, que ele vai fazer o caminho oposto. Então eu vou pegar aqueles meus números que foram normalizados, então conectei aqui a nossa saída, os nossos números que foram normalizados, e eu vou pegar o modelo de normalização, que é essa caixinha azul, e eu vou conectar com o denormalizer. Isso significa que todos aqueles coeficientes que causaram a normalização dos dados, eles vão ser input para o meu denormalizer para informar qual coeficiente eu devo usar para fazer o caminho contrário. Então, apresentar aqui de novo a nossa saída, os valores saindo de 1 a 0, né? E quando eu passo para o denormalizer, a gente vai ter o caminho contrário. Os nossos números vão voltar a ser os nossos números originais da nossa base de entrada. Então, são números que eles vão de 632 até o nosso 5, que é o nosso valor mínimo.
Assim a gente normaliza e desnormaliza os nossos dados no NAR.